Boa noite! Começa agora o painel das Casas de Pão da IAD Jari. A comunhão é muito importante entre os discípulos de Jesus Cristo. E por isso desejamos uma excelente reunião, cheia de cuidado e provisão. Lembrando que todas as noites de domingo às 19 horas, nossos templos em Toropy, Quevedos e Jari recebem o nosso culto de celebração. Tua participação só engrandece o nosso evento. Toda terça-feira é dia de formação continuada. Converse aí com o seu líder sobre como participar. Somos uma igreja que faz discípulos e amamos cuidar de pessoas. Vem conosco, vem ser IAD Jari. Boa noite, paz do Senhor, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um painel. E nós estamos muito felizes de estar mais uma vez aqui, né, minha Tatiane? Com certeza. Aquele nosso encontro semanal. E esse encontro que é gostoso, onde nós podemos trazer alguns pontos da ministração para vocês. E a ministração de domingo, né, foi uma coisa, podemos dizer, incrível. Que veio de encontro aos nossos corações, que veio a fazer nós a pensar, a parar um pouco e pensar, né, em tudo que está acontecendo. E o irmão Leonel foi muito feliz na sua ministração, né, minha Tatiana? Com certeza. Eu estava ouvindo hoje, né, a ministração, e Deus falou, assim, muito forte comigo, assim, e através, né, de ouvindo a ministração. Em vários momentos o Leonel falou, né, da experiência que ele teve, do que ele estava vivendo, e o que o Espírito Santo falou com ele, né. Em outras palavras, parafraseando, o Espírito Santo, né, falou com ele, né, para que ele não, tipo assim, que ele estava falando sobre algo, pregando algo e agindo de outra forma. Isso daí eu pensei comigo assim, ó, a Bíblia fala muito sobre a gente não ser hipócrita, né, e muitas vezes a gente não percebe, como assim, parece tão forte essa palavra, e na verdade, né, mas muitas vezes a gente está agindo dessa forma, né, Tanise, sendo hipócrita. É uma coisa incrível, né, irmã Tatiana? Eu creio que talvez já aconteceu contigo, de a gente falar algo para as pessoas e é uma ministração que está lá no nosso coração, sendo ministrado para nós, e nós estamos falando para as pessoas. E foi, né, que o Leonel falou que muitas das vezes ele estava, nesses últimos dias, ele estava ministrando, ele estava falando algo, mas ele parou e viu que não estava fazendo aquilo. Ele estava falando, né, que foi o tema da ministração dele, de focar no céu, de não se preocupar com as coisas que estão acontecendo, e ele se pegou se preocupando. Ele se pegou, talvez, aquele foco que ele tinha no céu começou a ficar todo difícil, né, de ser visualizado. Sim, ele falou, né, o tema da mensagem, buscai as coisas do alto, daí você pode ler em casa depois, em Colossenses 3:2, está escrito isso, né, e na verdade Satanás, ele é o trabalho dele, né, como ele disse também durante a ministração, e a gente nem precisa se preocupar, né, em lutar contra Satanás. Na verdade a Bíblia só diz para a gente resistir a ele, só, né, não é só, né, mas porque ele já foi vencido pelo Senhor Jesus, né, então a gente precisa primeiro, os dois desafios que ele falou, né, vencer a gente mesmo, né, para que a gente não venha ceder à tentação, porque no próprio Pai Nosso o Senhor diz, né, e não nos deixei cair em tentação. Não significa que mas não daí vai eu pensei, né? Assim, né, não quer dizer que eu não possa passar por uma tentação, mas o cair é diferente, né, Tanise? Então a gente precisa interpretar isso, né, e resistir ao diabo, e automaticamente ele vai fugir de nós. E como que a gente resiste ao diabo? A gente aprende todos os dias nas focóis, nos cultos de celebração, né, a gente vivendo cheio de Jesus e vigiando, sendo sóbrio, como o Leonel falou, né. É muito incrível, né, porque eu escutei, né, essa ministração também, e falou meu coração, todas as vezes que a gente escutava, e um ponto ia falando, e ela é tantos pontos que nós poderíamos estar conversando com você, e que nós ficaria aqui esmiuçando, né, a ministração. Sim, ela foi Leonel. Muito gostosa. Foi muito rica, muito, né? Muito forte, né? Muito forte. E o Senhor, eu creio que com a ministração do irmão Leonel, o tema que ele colocou no coração do irmão Leonel, é algo para nos despertar mesmo. Nós parar um pouco, talvez
Agora, final de ano, a gente está correndo, né? A gente está imerso nos nossos trabalhos, na rotina, e muitas das vezes o que acontece, essa parte da nossa vigilância, a gente começa a dar uma descansadinha, a gente começa a se alimentar, como ele falou, às vezes de porcarias, a gente começa a não focar mais somente o céu, a não focar as coisas que são realmente importantes no nosso dia. E algo que ele falou que foi muito forte, assim, que me fez pensar, é essa questão, assim, ó, de o que nós estamos alimentando na nossa mente. Porque como a irmã Tatiane falou, né, nós não podemos impedir que as tentações venham, que os dardos inflamados venham. A gente não pode impedir, porque esse é o trabalho de Satanás. Mas nós podemos alimentar ou não alimentar esses pensamentos. E foi algo que ele falou que ficou martelando na minha cabeça. Será que eu não estou alimentando? E eu me veio assim, quando ele falava isso, né, que os dardos virão, né, a palavra fala em Efésios 6, do 10 em diante, né, sobre a armadura de Deus. Então, se eu estiver com todas as peças da armadura, que você pode ler em casa e deve ler, né, Efésios 6, do 10 em diante, fala sobre toda a armadura de Deus. Capacete da salvação, couraça da justiça, enfim, todos, vocês já conhecem essa palavra. Então, a gente precisa estar, sim, com toda essa armadura, com a espada na mão e pronto para lutar, é claro, né? E a palavra diz que a nossa luta, ela é bem clara, não é contra as pessoas, mas é contra as potestades, né? Contra, nas regiões celestiais, contra os demônios mesmo, né? Então, a gente tem que ter em mente, assim, ó, que quem a gente é em Deus, né, a nossa identidade de filho de Deus, e para que a gente está aqui nessa terra. A gente não está aqui para a gente ficar famoso, se Deus quiser, né, nos usar, nos levar a lugares altos, aí é algo de Deus, mas o nosso objetivo aqui, né, Tanise, é de nós tirar o maior número de pessoas do inferno, né, das trevas para a luz, porque o Senhor Jesus vai vir buscar esse povo, né, que se rendeu a ele, ao seu filho Jesus. Agora, a Jesus, no caso. Tu falando, né, irmã Tatiane, eu vejo assim, ó, a importância dessa continuidade que nós estamos. Porque semana passada nós falávamos sobre sermos faróis. E olha a ministração que vem agora nesse domingo. De nós realmente estar, que nós falar, nós viver. Exatamente. Então, nós seremos hipócritas, né? Uma ministração se completa com a outra. E outra coisa que tu falaste, e que o irmão Leonel citou, foi da questão de nós estarmos imersos em Jesus. Que é também como tu falou, né, que como a gente não precisa vencer o inimigo. Por quê? Porque Jesus já venceu por nós. E ele não é páreo para nós, né, imagina. Mas como é que, se Jesus venceu por nós, como que eu posso então ser vencedor? Estando imerso em Cristo. Exatamente. Né, a própria palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sim. Então, se nós não estivermos imersos em Jesus, estamos, estamos desprotegidos e podemos cair a essa tentação. Então, é uma coisa que até eu anotei, que o irmão Leonel, ele falou durante as ministrações nas ceias no campo, que ele falou uma frase que me marcou, essa frase, que ela diz assim, ó, quando não temos Jesus como o Senhor da nossa vida, aí sim nós temos medo do final dessa jornada chamada vida. E foi uma coisa que me impactou, porque a gente tem o costume de falar, nós estamos numa jornada, nós estamos caminhando rumo ao céu. Mas daí, de repente, a nossa passagem é a morte. E às vezes a gente fica com medo da morte. Mas por que nós temos medo da morte? Se temos certeza da nossa salvação, e a gente precisa ter, né? A gente precisa, como o Leonel falou, a gente precisa, ele deixou até essa pergunta pra gente, né? As nossas atitudes, os nossos pensamentos, como estamos vivendo, né? Estamos indo para o céu dessa forma? Pra gente se examinar e pra gente responder pra gente mesmo, né? Sim. Porque uma vez que a gente se entregou a Jesus, a gente sabe que a gente foi salvo. Sabe qual é o final da nossa caminhada. Mas a gente tem permanecido. Se a gente não está, se a gente está um pouco fora do caminho, hoje é a oportunidade da gente voltar para o caminho, né? Eu creio que com essa ministração, e nós te recomendamos a você chegar em casa, por mais que já tenha passado a casa de pão, você ouvir várias vezes, né? Que o Senhor vai ministrar o teu coração a cada vez que você escutar.
esteja com o coração aberto para o bate-papo aí. Através da ministração, Deus quer falar conosco nesse momento. E algumas perguntas que eu me fiz ouvindo a ministração foi: quais são as minhas preocupações hoje? Eu fiquei pensando, são realmente, como o irmão Leonel falou, as preocupações do céu ou são as preocupações terrenas? Aquelas preocupações que vão ficar aqui. Quais são os pensamentos que eu estou alimentando hoje? Do que eu estou me alimentando? E eu coloquei, né, pensando, eu coloquei na balança, assim, que ele também nos sugeriu colocar na balança essas coisas, o que Deus tem para nós e essas tentações. Será que o que Deus tem para nós é menor do que as tentações que vêm no nosso dia? Ou vale a pena, né, lutar e esperar para ver a glória de Deus, né, Tatiana? Sim, e Tanise, algo também que me chamou muita atenção é que ele falou, né, o Leonel, que quanto mais, dando exemplo dele, né, que quanto mais Deus tem usado ele, maior é a responsabilidade dele se manter, né, porque atrás dele vem muitas pessoas, uma referência, né? Ele é uma referência, e nós somos essa referência. A palavra diz, né, que aquele que mais é dado, mais é cobrado. Então, que a nossa fé tem que estar no Senhor Jesus. Nós precisamos confiar nele. Ainda hoje na Focol a gente ouviu, né, que é dele, né, a nossa esperança tem que estar nele. Nós não precisamos e não devemos ficar esperando de homens, né, a nossa esperança está no Senhor. Aí eu quero só deixar, para nós finalizar, né, Tanise, quero deixar um versículo que está lá no Salmo 20, que é bem conhecido de todos nós. Salmo 20, versículo 7, se não me engano. Perdi aqui a leitura. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, confiaremos no Senhor nosso Deus. Então, que você venha confiar no Senhor sobre todas as coisas, estar alicerçado nele. É incrível, né, meus queridos? Confie no Senhor. Às vezes a gente fala e confia no Senhor, parece aquelas frases quase um mantra, né? Mas realmente, descanse no Senhor. E descansar não é ficar parado, é continuar lutando, é continuar a caminhar, mas sabendo que o Senhor é maior que todas as coisas. Olha para o céu. Se você hoje, quando estiver retornando para a tua casa e tiver a oportunidade, olhe para o céu. O irmão Leonel mencionou isso. Veja a grandeza de Deus. Chegue em casa e se você tem filhos, olhe para os teus filhos. Chegue em casa, se você mora com seu pai, com sua mãe, olhe para os teus pais e veja a grandeza de Deus. Olhe para as coisas que tu tem dentro da tua casa. Pode não ser luxo, mas Deus te deu a oportunidade de ter todas essas coisas. Então Deus está no controle das coisas. Se entregue para Ele. Esteja imerso nele. Que todas as coisas vão acontecer para o teu bem, todas as coisas vão te amadurecer. E tu vai conseguir ficar vigilante para as tentações do inimigo, para as preocupações que vão vir no dia a dia. Não vão ser maior que o teu Deus. Então pense, entregue tudo ao Senhor. Deus está dando mais uma vez, né, a oportunidade de nós receber essa força que vem dele, receber esse ânimo, essa renovação que vem só dele. Então Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que você possa andar sempre em vitória no Senhor.